nome de Jesus, Pai, te pedimos que Tu use hoje, Senhor, o pastor Rony, Pai, que seja um canal, Senhor, entre o céu e a terra, Pai. Coloca, Senhor, no nosso coração e na nossa mente tudo aquilo que Tu quer passar para nós hoje aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Graça e paz, igreja. Quantos estão felizes com o Senhor? Quantos passaram por luta essa semana? Ixi, eu acho quase ninguém, porque, né? Vou perguntar de novo, né? Pode ser. Quem não teve nenhum problema essa semana? Pode levantar a mão aí. Nenhum problema, nada. Olha, viu? Glória a Deus. Quem passou por alguma luta? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem venceu uma luta essa semana? Amém, glória a Deus. E é você que ainda não venceu. Esse ainda é temporário, amém? Quando a gente fala algo para o Senhor, quando a gente determina algo diante do Senhor, Senhor, da minha parte, o que eu vou fazer é ter fé. O resto, deixa nas mãos dEle. Porque tudo existe um propósito. Mas não é sobre o propósito que eu vou falar hoje. Apesar de eu gostar muito dessa palavra, amém? Queria convidar os irmãos a abrir o livro de Jeremias, no capítulo 33. Jeremias 33, versículo 3. Bastante folhinha mexendo, coisa linda. Esperar a igreja abrir. Amém, glória a Deus. Quantos acharam? Quem não achou, diz misericórdia. Pessoal, viu? O pessoal aqui tem culhão aqui. O pessoal fala mesmo, né? Não achei não, misericórdia, pastor. Glória a Deus. Mas se não achou aí, não tem problema, aqui atrás também tem, tá, irmãos? Então fica tranquilo. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Até aí. Quem de nós aqui, dos que estão presentes, quem está em casa também, tem clamado por misericórdia em alguma área da sua vida? Não tenha vergonha. Eu tenho. Quem tem pedido ao Senhor, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu futuro, Senhor? Quantos aqui têm pedido isso ao Senhor? Muitos. Eu sou um. E agora, eu vou te fazer uma pergunta, que eu não quero que tu me responda agora. Quem aqui já perdeu as forças para pedir isso ao Senhor? Por que eu disse que não precisa levantar as mãos? Porque o Senhor, Ele conhece tudo. E tem situações da nossa vida, que eu não sei como tu chegou aqui hoje, mas existem situações específicas da nossa vida, que tu pode fazer tudo, sim, tu já sabe o caminho, tu já tem aquela mensagem pronta. Não, mas eu sei a resposta para isso, eu sei a resposta para aquilo. Tu já está preparado, ou como diz a própria palavra, estou preparado já, porque eu já sei a resposta do que eu tenho que fazer. Mas tu não te encontra em condições físicas, emocionais e espirituais de reagir, de guerrear. Quantas vezes eu já me encontrei nessa situação? Quantas vezes? Não foi uma nem duas. Eu não tinha força nem para clamar por misericórdia.
quando eu ia orar, quando eu tinha vontade, eu sabia que eu precisava, que eu tinha que dizer: Senhor, misericórdia, Senhor, Senhor, ouve o teu filho, ouve. Eu dizia: o Senhor, Ele sabe a minha verdade, Ele sabe. Porque eu não tinha força, ou porque algo travava a minha vida, a ponto de eu não conseguir clamar. Aleluia. Irmãos, às vezes nós estamos mais focados em conhecer as soluções dos nossos problemas do que querer entender, do que entendermos o problema. Vou te dar um exemplo. A mente do crente ali que está ali sempre com o Senhor, firme, todos os dias, focado, determinado, buscando o Senhor. A mente dele é a resposta para tudo. Qual é a resposta para o crente? Quando eu estou com um problema, o que a gente diz? Ora. É isso aí. Foco. Mas, passando a parte da oração, ainda tem que ter algum tipo de ação. E qual é? O que a gente faz, por exemplo, quando a gente está com dor nas costas? O que vem na tua mente? Pô, estou com dor nas costas. Eu até que consegui livrar um pouquinho, mas a geração dos meus pais, das minhas tias, é a geração Dorflex. Quantos aqui já tomaram Dorflex? Ó, eu já tomei, entendeu? E o que a gente faz quando a gente tem dor nas costas? Vou tomar um Dorflex para aliviar a dor nas minhas costas. Vou tomar. Ah, mas a minha dor é de cabeça. Não, a minha dor é na cabeça. O que eu vou fazer para aliviar a minha dor de cabeça? Vou tomar uma dipirona, vou tomar Neusaldina lá, chama a Neuza. Então, tu já fica naquelas coisas já, tu já tem a resposta. Ah, mas eu estou cheio de problema. Não, mas a solução do meu problema é dinheiro. Irmãos, eu conheço pessoas milionárias. Eu tenho amigos, contatos, relacionamento, tanto profissional quanto pessoal, com pessoas que são pessoas milionárias. Algumas delas cristãs, outras delas ímpios, mas muitas delas que não têm a resposta para tudo, que o dinheiro ele já não supre mais. Ah, pastor, mas esse é o menor dos problemas. Irmão, hoje para ti, tu tendo uma casa, uma família, isso já é prosperidade. Isso já é ser próspero. Tu ter um relacionamento saudável com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, isso é uma prosperidade absurda. E eu conheço pessoas que têm dinheiro, que têm condição, mas que não têm o mínimo de poder dar um oi pro seu filho e dizer: oi pai, te amo. As pessoas não têm isso. Então, irmãos, quando nós estamos focados nas respostas, mas não entendemos as necessidades, os problemas, tudo se faz mais difícil. Mas quando nós começamos a procurar sobre a causa do nosso problema, ou a resposta para o nosso problema, mas a resposta, por que nós estamos com um problema? Ou melhor, a pergunta é, por que nós estamos com um problema? Se eu for pegar nesse caso, por que eu falei da dor nas costas, da dor na cabeça? Porque eu tenho. Eu hoje estou fazendo fisioterapia, estou na minha 17ª fisioterapia, e eu disse para mim mesmo, eu vou fazer todas elas, todas, porque eu tenho aquela mania, velha mania de começar e às vezes não terminar. Ah não, mas já tá bom, não, mas eu tô lá, eu quero mudar de vida, e para a gente mudar de vida a gente tem que dar um passo. Então eu tomei a decisão de fazer todas as 20 sessões, estou na 17ª, amanhã eu tenho a 18ª, faltam 3 ainda para acabar, mas eu entendi que a minha dor nas costas, a fisioterapia, ela é um remédio. O causador das minhas dores nas costas é o quê?
falta de exercício, falta de musculatura, minha musculatura é fraca. E aí o que eu entendo com isso? Que eu tenho que atacar a raiz. Se eu conseguir entender o meu problema, eu consigo atacar a raiz do meu problema. Vou dar um exemplo, dor de cabeça. Muitas vezes é a falta de hidratação, falta sal, falta sódio. Gente, eu comecei a estudar mais sobre saúde, sobre a minha saúde, porque setembro agora, não parece, mas eu fiz 43 anos. Eu pareço um jovem com 42, mas já estou com 43, né? Vocês riem, né? Mas é sério, eu fiz 43 anos. E aí tu começa a pensar, pô, eu e minha esposa, nós temos 2 meninos lindos, um de 8 anos, um de 4 anos, eu já não consigo mais pegar eles no colo como eu pegava antes. Aí daqui a pouco a gente quer ter mais um, e em nome de Jesus, estamos na lida para fabricação. Até o final do ano, em nome de Jesus, vem, entendeu? Só que lógico, a minha esposa também tem a endometriose, tem outras coisas que dificultam, mas estamos ali, perseverantes, em nome de Jesus vai dar certo. A gente quer ter mais um. E aí eu fico pensando, cara, será que eu vou ter condição, eu vou ter saúde para cuidar dos meus filhos? Quantas vezes nós vimos pessoas que, realmente, pessoas que foram criadas em verdadeiras tragédias familiares. Por que tragédias familiares? Porque perderam um pai cedo, a mãe cedo. Quem aqui perdeu a mãe cedo ou o pai cedo antes dos 18? Ó. É difícil, né? É difícil. Então eu não quero ser uma tragédia na vida dos meus filhos. Então eu quero fazer o quê? Eu quero cuidar de mim, quero cuidar do meu corpo, quero cuidar da minha mente, principalmente da mente, gente. E então eu comecei a tentar entender algumas coisas. E tudo isso bate em uma única palavra: relacionamento. Quando tem um bom relacionamento com Deus, quando tem um bom relacionamento com o Pai, quando tem um bom relacionamento com o teu corpo, tudo isso começa a mudar na tua vida, começa a mudar na tua mente. Mas vamos lá, existem soluções prontas para tudo. Para tudo tem resposta. Quantos que conhecem aquela pessoa que tu começa a falar alguma coisa, ela já diz, eu já sei, não precisa me dizer que eu já sei. Só eu conheço alguém assim ou vocês conhecem alguém assim? Né? E quantos de nós já fomos alguém assim? Ou somos alguém assim? Então, mas se a gente não entende os nossos problemas e não para meditar no que os causou, nós nunca vamos acertar o antídoto certo. Porque muitas vezes um problema, ele pode ter vários antídotos, ou vários remédios, mas o remédio certo para cada situação, ele existe. Mas quanto tempo perdemos procurando outros antídotos? Quer ver um exemplo sobre ter as coisas corretas para cada tempo? E isso, irmãos, tu tem que tomar, por exemplo, criança. Posso dar um remédio de adulto para uma criança? Posso ou não posso? Não. Corretamente não, né? E o remédio de uma criança, ali um melhoral infantil, nem sei se ainda existe, mas eu gostava de comer escondido. Minha mãe está aí, ela nem pode saber, mas tudo bem, né? Vai fazer efeito num adulto que nem eu? Não, tem que tomar muito, entende? E aí, irmãos, eu vou te fazer uma pergunta hoje, baseado nos problemas que nós estamos pensando agora, cada um de nós. Qual é a resposta para a humanidade, para tudo? Qual é a resposta hoje para a humanidade? Só tem uma, é Jesus. Jesus, ele é a resposta para tudo. Na Bíblia é o nosso manual, ponto. Ah, pastor, mas na Bíblia é um manual. Sim. Quantas vezes a gente diz, bom se o ser humano nascesse com manual. Gente, ele nasceu, é a gente que não lê. Desculpa. Quantas vezes a gente compra uma televisão e não abre o manual? Eu sou rei de fazer isso. Mas tá todas as funções ali. Mas como é que eu faço tal coisa? Tá no manual. Mas porque tu não leu?
Por que que nós passamos por tantos perrengues na nossa vida? Porque falta relacionamento com Deus. E como é que é esse relacionamento com Ele? Não, eu vou orar lá, Ele vai falar comigo. Irmãos, existiam profetas na história da Bíblia que passaram a vida toda clamando para tentar ouvir a voz do Senhor e nunca ouviram. Existem homens de Deus, homens do Senhor, que ficavam lá clamando: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. E Deus falou 1, 2 vezes em toda a vida dele com ele. E às vezes eu fico até meio chateado quando alguém diz: o Senhor me falou que eu tenho que fazer tal coisa. Irmãos, ora bastante, manda o Senhor te mandar recados, manda o Senhor te mandar sinais, para que tu não faça algo da tua sã vontade. Porque o nosso coração é o quê? Corrupto e enganoso. Mas do Senhor vem vida. Amém? Vou dar um exemplo de algo que nós temos que entender: o tempo e a resposta do Senhor para cada situação. Quantos aqui converteram nos anos 80? Levanta a mão aí, quem converteu nos anos 80? Foram poucos. Meu Deus, não dá para contar numa mão, eu acho. Não, teve aqui, teve sim, olha lá, ó. Quantos aqui converteram nos anos 90? Teve mais aí, ó, beleza. Geração 2000 aí, não vou falar nada não, pode ficar quietinho aí. Agora eu pergunto: quem aqui recebeu em toda a sua vida, independente da geração, aqueles panfletinhos lá da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, Jesus te ama? Quem aqui recebeu já na vida algum daqueles? Toda a igreja levanta a mão. Entendeu? Beleza. Nos anos 80, Deus deu uma solução para a igreja. O problema era o quê? Falta de Jesus. A igreja orou: Senhor, nós queremos alcançar as pessoas, nós queremos alcançar o perdido, nós queremos alcançar, Pai, aqueles que não foram alcançados. O Senhor deu uma estratégia: faz aqueles panfletinhos. E gente, dos anos 80 em diante ali, desde que eu me conheço por gente, a minha mãe, ela aceitou a Cristo, eu devia ter uns 3, 4 anos, tá? A minha tia aceitou a Cristo um pouco antes e levou o resto da família, né? Ela sempre foi assim, de evangelista, né? Tá aí ela ali, a dona Lúcia ali, ó. Tá aqui a minha mãe também hoje, ó. Glória a Deus pela vida dessas mulheres, entendeu? E elas lá na época delas era diferente. Nos anos 80, aquele panfletinho era uma solução para aquilo ali, porque eles conseguiam alcançar várias pessoas. E quantas vezes a gente estava numa situação, passando por um perrengue, chegava um irmãozinho lá, de terninho, gravata ali: Jesus te ama. E tu assim, aí tu olhava assim, alguma palavra, e geralmente era uma palavra rema, era a palavra que o Senhor tinha. Meu Deus, aquilo ali tocava de verdade o teu coração. Só que, gente, aquilo foi muito pontual para milhares e milhares de pessoas. Muitos e muitos vieram a Cristo através de um folder, de um panfleto. O panfleto, ele foi uma das respostas. Ele foi uma o quê? Repete comigo: resposta. Mas o problema ainda é a falta de Jesus. E hoje existem outras soluções, mas se nós tivéssemos focado apenas na solução, sem entender o problema, hoje nós ainda estaríamos evangelizando apenas com um panfletinho. Os tempos, eles mudam, mas tudo é baseado no quê? Relacionamento. Aquele panfleto era a maneira de eu conseguir chegar até alguém. Hoje, dependendo, se eu chegar perto de alguém, vão pensar que é assalto. Hoje, daqui a pouco, a abordagem tem que ser diferente. E a maneira de eu chegar nas pessoas, não somente nas pessoas que me rodeiam, mas nas outras, mudou. Eu não sou um cara da geração da internet. Eu ainda era da época da internet de escada. Tinha que esperar até meia-noite para a gente entrar na internet. Hoje essa juventude nem sabe o que é. Clicou no ícone ali do Instagram, demorou mais de 3 segundos. Eu vou trocar de celular, está muito lento.
Gente, na nossa época nós ficava ali esperando a musiquinha. Quem se lembra disso? Aí, ó, a velha guarda levantou a mão toda, ó. Mas gente, essa solução ela foi boa para aquela época. Hoje, né, ela não teria efetividade na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Por quê? E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque todos nós temos dores. Todos nós temos dores. Mas nós temos que focar em entender a nossa dor, entender que Cristo é a resposta para a nossa dor, entender que o meu relacionamento com Ele é sobreposto ao meu relacionamento com as pessoas, para que Ele seja o primeiro a saber de mim, Ele seja o primeiro a ouvir a minha dor, Ele seja o primeiro a saber o que eu estou sentindo. Irmãos, eu já fui muito depressivo, já fui muito. E baseado nessa questão de todos nós termos dores, né? Eu te digo uma coisa, umas pessoas tratam os problemas diferentes das outras. Uma pessoa reage ao seu problema diferente da outra. E isso vai muito do quê? Do temperamento. E isso está tudo na Bíblia, gente. Se você começar a ler a Bíblia, como eu digo, a Bíblia é o manual. Se tu pegar e ler ali, tu vai ver que existem todos os tipos de pessoa. Tinha um cara mais faca na boca, bota que nem João Batista, já chegava lá, já queria, sei lá, brigar, entendeu? Daqui a pouco um já ia lá, já, ô Senhor, vamos lá. Ô pai, eles querem te pregar, mas deixa que eu vou pegar minha espada. Então, já tinha outros que iam lá para orar. Todos nós temos temperamentos diferentes, mas a resposta é uma, a resposta é Jesus. Ponto. E aí a resposta é Jesus. Mas cada um lida de forma diferente com a sua dor. E isso, maridos, eu falo por mim, nós temos que entender. Porque as nossas mulheres, elas têm sentimentos diferentes, elas têm pensamentos diferentes, elas têm hormônios diferentes. Então muitas vezes a gente não consegue ser um cara compreensivo, ou às vezes a gente é até meio grosso, né? Por quê? Porque nós pensamos somente na resposta que nós temos. Não, essa mulher está com dor, ela toma um remédio e passa. Daqui a pouco é outra situação. Entende? Às vezes está olhando, tá olhando que é algo físico, mas é algo emocional. Então é isso que a gente tem que entender. Que as respostas prontas nem sempre servem. Porque se você não entender a raiz do problema, você nunca vai ter a resposta correta. Eu mesmo tinha sempre a solução para tudo. Sempre fui um cara proativo. Sempre mas não sei o quê, deixa que eu resolvo. Quantos aqui, mulheres, vou perguntar para as mulheres. Quantos aqui, quando tu fala que está com problema, o teu marido diz, deixa que eu resolvo. Está com algum problema em casa, está com algum problema nas coisas, deixa que eu resolvo. Levanta a mão aí, mulher. Pode falar, pode levantar não. Ó, elas montam tímidas, mas estão levantando aí, ó. Entendeu? Alfas. Essas mulheres têm marido alfa. É isso aí, deixa que eu resolvo. Mas muitas vezes a gente quer resolver, mas a gente não sabe por onde começar. Porque às vezes a gente não parou para ouvir a raiz do problema. Então, irmãos, se eu tivesse ouvido melhor a minha mulher, se eu tivesse tido um relacionamento mais íntimo, eu conseguiria entender melhor a situação. Então eu teria a resposta assertiva e não paliativa. Quantos aqui querem acertar nas suas respostas para todas as questões da sua vida? Levanta a mão. Gente, quando a gente convida a pessoa para levantar a mão, não é porque a gente quer ver números, tá? É porque é um ato profético. Quando eu reconheço que eu quero aquilo, quando eu reconheço que realmente eu preciso disso, eu estou dizendo lá no mundo espiritual, eu reconheço que eu quero mudar, eu reconheço que eu quero ter a resposta, eu reconheço que Jesus é o meu Senhor. É tudo uma decisão, é tudo algo que eu vou decidir, eu vou agir e eu vou representar para que os homens vejam, para que os anjos vejam, para que os demônios vejam que eu não quero mais ser a mesma pessoa. Amém?
Eu sempre tive essas respostas prontas. Quantos aqui já ouviram? Eu até já falei sobre isso, que excesso de futuro é ansiedade, ou que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Quantos aqui já ouviram isso? Muitos. Quantos aqui já repetiram isso? Será que é isso mesmo? Será? Felipe, tá na mão aí a foto? Ô mídia, não me abandona, mídia. Irmãos, cérebro normal, lado esquerdo. Aquilo ali é atividade cerebral que a gente diz. Cérebro depressivo, lado direito. Vocês estão vendo que um cérebro normal, ele tem muito mais atividade cerebral que um cérebro depressivo? Estão vendo ou não estão vendo? Pode tirar, obrigado. Irmãos, num ato de desespero, eu com 1000 soluções prontas na minha mente, na minha cabeça, 1000. A minha esposa grávida do nosso segundo filho, do Israel, nós estamos falando de 5 anos atrás. Eu comecei a ter pensamentos de morte. Comecei a ter pensamentos de morte. Pensamentos de suicídio, pensamentos de que a resposta para os meus problemas era tirar minha própria vida. Ah, pastor, tu não era convertido? Irmãos, eu já era convertido, eu já era pastor. E quantas vezes nós vemos histórias, ou que já ouvimos histórias de homens, mulheres, pastores e pastoras, líderes religiosos que tiraram a própria vida? Quantas vezes? Teve alguns anos atrás aí que não foi um nem dois, foram assim, vários no mesmo ano. E tu vai me dizer que essa pessoa, ela era doente, ela não tinha Jesus, ela não tinha Deus? Eu pensei assim muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Até o dia que eu fui na clínica, o dia que eu estava mal, que eu disse assim, cara, comecei a me passar uns pensamentos na minha mente, eu tenho que procurar ajuda, eu já tinha orado, já não tinha força mais para orar. Eu não conseguia reagir. Eu estava lá no início, como eu falei para vocês, sem força para orar, sem força para reagir. Parecia que a minha vida estava andando, só acontecendo enquanto eu existia. Não era Deus governando a minha vida, não era eu governando a minha vida só estava acontecendo. E eu disse, cara, eu sou um pastor, eu não posso ir lá, né? Falta de fé é isso. E eu fui, eu disse, porque na hora eu só pensava na minha esposa e nos meus filhos. Eu não quero ser uma tragédia na vida deles. Eu não quero. E eu fui atrás, eu vou atrás, Cheguei lá na clínica lá, parei lá, pedi para falar, eu quero falar com um médico aí. Que médico, senhor? Aquele médico cuida da cabeça, psiquiatra, louco de vergonha. A mulher me atendeu, beleza, caminhou lá. E aí eu fui falar para ele, né, estou me sentindo assim. Ele fez uma série de questionamentos, né, aí depois ele me explicou por quê, porque dependendo do estado que eu tivesse, ele já ia me internar automaticamente, né, mas não era, aos olhos dele não era algo grave, mas ele me chamou para conversar. Não, vamos conversar aqui, cara. Me explicou algumas coisas e eu já disse para ele, eu tenho a resposta pronta já. Não, doutor, eu sei, doutor. Quando ele quis falar alguma coisa, doutor, eu vim aqui, mas eu quero te dizer que eu sei o meu problema. Eu sei que é depressão, é excesso de passado. Eu sei, né, que ansiedade é excesso de futuro. Aí ele, sabe? Olha, até agora eu sabia, mas agora, depois dessa pergunta do senhor, eu fiquei na dúvida, né? Não é? Aí ele, abre no Google aí, dá um Google aí, procura aí. E aí abriu aquela imagem que eu mostrei para vocês.
Esse aqui é um cérebro de uma pessoa normal. Esse aqui é um cérebro de uma pessoa com depressão ou em estado depressivo, porque muitas vezes tu não tem a depressão por si só, mas tu estás depressivo por situações do teu dia a dia, situações que estão te deixando tristes, depressivos, mas a tua natureza, ela é de relacionamento com Deus. Ah, mas eu orava. Gente, eu não tinha força para orar. Mas pastor, como não? Eu não tinha. E depois que eu fui lá, que eu tomei essa decisão de pedir ajuda, corri atrás lá, ele conversou comigo, me mostrou, olha só, tu pode estar com um nível disso baixo no teu sangue, nível daquilo. Realmente meus exames estavam todos alterados. E aí eu dizia, cara, como é que eu vou cuidar das pessoas? Eu disse para ele, sabe, eu sou pastor, eu preciso dar resposta, cara, tu precisa cuidar de ti. Em primeiro lugar, tu precisa cuidar de ti. Tu não tem condição de cuidar de ninguém, tu tem que cuidar de ti. Nesse momento, tu tem que cuidar de ti. Tu não tá bem. E aí, o religiosão gritando lá dentro, né? Pai, isso é falta de Jesus. Ah, isso é porque eu não tenho mais orado, porque eu não consigo mais orar, Senhor. Mas eu não consegui, irmãos. Era algo físico. Faltavam realmente alguma coisa nos remédios. Faltava química no cérebro. Era algo espiritual. Então, além de tudo isso, como eu já tinha solução, né, na cabeça, né, não, né, o religioso dizia, né, não, esse negócio aqui não é de Deus, não, isso aqui é falta de Jesus, eu me afastei, eu não nasci de novo, e não era isso, irmãos. Não era falta de Jesus, não era falta de ser um homem de Deus. Era uma necessidade fisiológica do meu corpo. E aí, irmãos, por que quando se trata, e eu estou dizendo isso dentro da própria igreja do Senhor, por que quando a gente fala dentro da igreja, né, fulano de tal está com problema lá, está com depressão, isso aí é falta de Jesus aí, ó, não vem mais na igreja, ó, isso aí, ó, essa guria depressiva tem tudo, tem uma vida de mão beijada, essa depressão aí, ó, não é nada, isso aí é, para nós não é nada, quem está olhando de fora, mas para quem está sentindo é muito pesado. Eu tinha problemas, irmãos, que eu enxergava o problema era desse tamanho, eu sabia que o problema era desse tamanho, mas aos meus olhos, eu olhava para aquele problema, que era pequenininho aos meus olhos, mas quando eu pensava em reagir, eu olhava para ele, era como se aquele problema fizesse assim, ó, ficasse gigantesco, e eu não conseguia reagir. Eu não conseguia reagir, mesmo orando, mesmo buscando. Aí, eu fui para o tratamento que o médico receitou. Olha só, teus exames estão tudo errado, estão tudo desregulado. Vamos regular isso, vamos regular aquilo outro, né? Já pegou, esse remédio que eu estou tomando um remédio aqui, que é, né, que eu tomo há muitos anos. Não, mas esse remédio aqui é para criança. O teu tamanho, cara, tem 1,80 m, meu. Estava com 100 e poucos quilos na época. Não, isso aí não faz nem cócega para ti. Vamos dobrar a tua dose, vamos não sei o quê. Gente, em menos de uma semana eu era outra pessoa. Eu era o Rony normal, que todo mundo conhece. Mas naquela noite eu vim aqui na igreja, depois de ter saído do médico, depois de ter comprado o remédio, depois de tudo isso eu vim aqui na igreja e eu abri meu coração para o pastor Flávio, para a pastora Patrícia, para minha esposa que estava junto, para o pastor Fábio e a pastora Paty que estavam na hora. E eu disse, olha só, eu vou contar uma coisa para vocês, estou assim, hoje eu pensei isso, tive esse tipo de pensamento, chorando, irmãos, não tenho vergonha de falar. Você sabe por quê? Porque a nossa religiosidade, quem aqui sabe o que é a palavra religião? Do latim é religare, é religar-se, é estar ligado com Deus. A religião, a nossa religião, ela é para nos ligar com o Senhor, mas a nossa religiosidade muitas vezes nos afasta do que Deus quer falar conosco. E a minha religiosidade, ela dizia para mim, no meu íntimo, tu é pastor, tu é um homem de Deus, isso é falta de Jesus na tua vida.
E aí o que acontecia? Eu não conseguia me tratar, eu não conseguia buscar ajuda. Eu, como provedor, tinha dificuldade de chegar para minha esposa e dizer: olha só, eu estou me sentindo assim. Por quê? Porque o homem tem que ser forte. Irmão, tu tem que ser forte, mas tu não tem que ser de aço. Tá com um problema? Vem conversar comigo. Eu já passei por isso. Às vezes tu está sofrendo. Gente, nós temos terapeutas aqui na igreja. Nós temos pessoas que trabalham com isso. Nós temos exemplos de vidas que foram transformadas pela terapia. Amém? Tem pessoas que foram transformadas, entende? E eu vejo isso como uma ferramenta do Senhor. E eu digo, tudo isso parte da falta de nosso relacionamento. Sendo relacionamento com os nossos pastores, relacionamento com nossos pais, relacionamento com nossos cônjuges. Nós temos dificuldade às vezes de falar da nossa dor, falar da nossa dificuldade. Mas nós já temos a resposta pronta para tudo. Não, isso é só fazer isso. Não, isso é só fazer aquilo. É muito fácil dizer assim: e era o que eu pensava. Vou dizer que eu pensava assim: depressão é falta de Jesus. Isso aí não é um homem de Deus. O cara tem depressão. Aí eu pergunto para vocês aqui: quantos aqui tem óculos? Meu Deus, todo mundo aqui tem óculos. Não, óculos de grau, vamos ser mais específico. Meu Deus, continua igual, todo mundo. Ó, irmã, cadê a irmã do óculos, da ótica? Ó, irmã, dá uma olhada aí, ó. Tu viu as mãozinhas levantadas, né? Pega o gancho. Né? A irmã lá tem ótica lá, eu sei porque eu faço os meus lá com ela. Agora, tira teu óculos aí, irmão. Tá enxergando bem? Pode colocar de volta. Gente, para mim, eu só vejo sombras. Então eu vou te dizer uma coisa, baseado no pensamento religioso, que a religiosidade, não a religião, mas a religiosidade trouxe para nós, trouxe para a igreja antiga, e nós temos trazido até hoje. Então eu não sou um homem de Deus. Por quê? Se eu sou um homem de Deus, eu não posso usar óculos. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então se é baseado nisso, eu não posso ter problema no meu joelho. Então se é problema nisso, eu não posso ter dor nas costas. Eu não posso ter hérnia de disco. Alguém aqui tem hérnia? Ó, vários. Alguém aqui tem algum problema de dor em alguma parte do corpo? Olha, ó, os 40 a mais, todo mundo levanta a mão, né? Mas é isso aí. Então vocês são... Então olha só, se vocês têm dor, então vocês não são de Deus. Porque uma pessoa de Deus não pode ter dor. Uma pessoa que nasceu de novo, ela não pode ter dor. Está entendendo, irmão, onde é que eu quero chegar? A religiosidade muitas vezes nos impede de ouvir a voz do Senhor, muitas vezes nos impede de ouvir as respostas corretas para as nossas vidas. Se eu tivesse pensado e continuado, não, eu não vou atrás de tratamento, talvez hoje eu nem estivesse aqui. Talvez os meus pensamentos que estavam só no campo do pensamento, meus pensamentos de morte tivessem se concretizado. E hoje eu seria o quê? Eu seria apenas uma história. Eu seria apenas uma tragédia na vida dos meus filhos e da minha esposa. O nosso relacionamento com o Criador, o nosso anseio por estar com Ele, essa é a transformação que a gente precisa. Tu não te afasta do Senhor de uma hora para outra. Sabe como que a gente se afasta do Senhor? Quando a gente começa a colocar outras coisas no lugar dele. Eu quero te convidar nessa noite ao religare, a se religar com o teu Criador. Eu não vou mandar, não quero que ninguém levante a mão, tá?
quantos de nós acordamos hoje, ou no nosso dia a dia, e o primeiro pensamento que é: ô Senhor, muito obrigado porque eu estou vivo. Se o teu realmente é esse pensamento, irmão, tu está de parabéns. Porque eu muitas vezes me acordo atrasado, preocupado. Meu Deus do céu, perdi o horário. Meu Deus do céu, tem que chegar lá, tem reunião. Meu Deus, tem reunião, tem isso, tem aquilo. E esse é o nosso dia a dia. Mas o Senhor, Ele nos chama para o relacionamento. O relacionamento com o teu Deus Pai. Essa noite, irmãos, hoje é 26 de outubro de 2025. De repente para ti vai ser só mais um culto, uma palavra abençoada. Mas para aqueles que realmente sentiram a dor do que nós falamos hoje aqui, pode ser o início de uma transformação. O início, a hora de sair do casulo, de realmente ser libertado pelas amarras que nos prendem. Ter coragem para assumir as suas debilidades. Vocês acham, irmãos, que realmente o meu orgulho não fica ferido quando eu venho aqui e conto que eu não sou um super-homem? Quando eu venho aqui e conto que sim, eu já tive um tempo que eu estava depressivo. Sim, eu tenho TDAH. Para quem não sabe, outras pessoas dizem: eu já sabia, né? Só te olhar. Quem anda mais junto, né? O pessoal aqui é assim, não sabe nem brincar. Mas é uma debilidade. Então o que eu faço? Tomo meu remedinho lá. Beleza. Pastor Flávio, tem outras pessoas que têm problema com o pastor Mauro, tem probleminha no coração. Toma um remedinho. Meu sogro, que também está aí hoje, ó, glória a Deus pela tua vida, Ricardo. Bom te ver. Muito bom, sogrão. Meu sogro, há pouco tempo atrás, a igreja toda orou pelo meu sogro que tinha infartado. Quem é que lembra disso? Aí, ó, a igreja toda orando, ó. Tá aí, ó, para honra e glória do Senhor, ó. Dá uma salva de palmas pro Senhor. É um milagre. É um milagre. É uma nova vida que Deus está dando para ele. É um novo tempo, e eu creio nisso. E eu profetizo sobre a tua vida, Ricardo, que tu vai assim, ó, Rick, tu vai ver coisas grandiosas acontecendo na tua vida ainda, que tu vai ter uma intimidade com o Senhor, que muitos de nós aqui nunca tivemos. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pra gente terminar, irmãos, abre João aí. Eu nem vi que hora é, já é 9 horas. João 16. João 16, no versículo 33. João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Eu venci o mundo. Gente, quando a gente fala sobre o versículo 33, eu até anotei aqui porque Deus está falando comigo hoje, tá? Aflições, no mundo passará por aflições. É um contraste entre paz e a alegria de Cristo. As aflições e as dificuldades do mundo, mas a nossa vitória, ela pertence a quem? A Cristo. Vamos passar por aflições? Sim. O Senhor, Ele não te promete que tu vai vir para a igreja e tu só vai ser feliz, que tu nunca vai mais ter problema. Tu vai ser feliz sim, mas que tu não vai mais ter problema. O Senhor promete isso? Não. O Senhor nunca te prometeu isso.
O que ele diz? Tem de bom ânimo, tem de coragem. Ele diz o quê? A solução ali, ela está na fé, em tu buscar, em tu clamar, em tu ter relacionamento com Ele. E ele traz um outro item, que para mim é o terceiro item, é o melhor de todos, que é o terceiro: esperança. Ele traz esperança quando ele diz: no mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando nós estamos em Cristo, Ele é quem luta por nós. A fé no Senhor, ela nos traz a paz e a força para a gente caminhar. E eu vou abrir mais um versículo aqui que eu tinha salvo. Não precisa abrir, tá? Que Deus, primeiro Ele corta na gente, antes da gente trazer uma palavra. João 1, versículo 9. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do seu sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. Amém? Então, igreja, eu quero te convidar a se colocar de pé. Pedir para diminuir as luzes ali também, por favor. Mas eu quero voltar na mesma questão que eu bati lá no início da nossa pregação. Quem aqui tem se sentido ainda sem força para clamar? Cansado, pois não tem obtido a resposta? Quem aqui tem se sentido, pastor, dá vontade de desistir de tudo, dá vontade de chutar o balde para tudo? Ou que, pastor, eu estou sofrendo e eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo na minha vida. Eu peço que a igreja toda fique de olhos fechados, e quem quiser vir aqui na frente para receber uma oração, vem. Porque nós entendemos que a nossa fé, ela é baseada em ação. Então, quando nós temos uma necessidade, nós temos que vir aqui na frente e clamar: Senhor, eu entendi que eu preciso, Pai. E daqui a pouco tu pensou assim: ah, pastor, tu falou tudo que eu penso, tudo que eu estou sentindo, mas eu estou sem coragem ainda. Eu te digo agora, o Senhor, Ele lança fora todo o medo, e Ele tira toda a amarra da tua vida, para que tu seja livre da religiosidade. Ah, o que vão pensar? Irmãos, não importa. Eu aqui me desnudei aqui, falei tudo. Não importa se está vindo aqui na frente, está vindo aqui na frente é porque tu sabe que existe um Deus maior. Porque existe um Deus vivo, que Ele tem vida e vida em abundante para nós. E Ele quer transformar a tua vida. Então, glória a Deus, dá esse passo de fé. Senhor, eu quero me apaixonar de novo por Ti, Senhor. Senhor, eu quero voltar a ter esse relacionamento contigo. Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo, eu quero me apaixonar, eu quero ser transformado. Eu quero voltar a sentir aquele amor que eu sentia antes. Senhor, eu não tenho mais esperança, eu estou com um problema com meu filho, eu estou com um problema com a minha mãe, eu estou com um problema com meu irmão, eu estou com um problema no trabalho. Senhor, Ele te chama aqui para dizer que Ele é a resposta para tudo. E que Ele vai te dar o caminho certo, Ele vai te dar o antídoto correto.
Amém? Quantos a gente vai ministrar aqui um louvor? Enquanto a gente vai ministrando um louvor, quero pedir para os pastores, as pastoras da casa, os obreiros, as obreiras, virem aqui na frente, também estar orando com os nossos irmãos. E se tu é obreiro e essa palavra te tocou, se tu está de serviço, não importa, vem aqui e recebe também. Não deixa a religião, a religiosidade te travar, porque por muitas vezes eu deixei de ir com medo do que fossem pensar, e assim eu me afundei, e assim eu me deprimi, e assim o diabo quase levou a minha vida. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu profetizo a libertação aqui. Eu profetizo nesse lugar a libertação e a liberação do céu sobre este lugar. O Senhor, Ele veio para curar. Ele veio para curar. Só que Ele é um cavalheiro, Ele não entra onde Ele não é convidado. Convida o Senhor para entrar na tua casa. Convida o Senhor para entrar na tua vida. Convida Ele para ser o teu melhor amigo, para que o teu relacionamento com Ele seja restaurado. É uma noite de religar-se, é uma noite de restaurar. O Senhor quer restaurar sonhos, planos. Ele quer um relacionamento contigo, como um pai anseia chegar em casa e abraçar o seu filho. Assim o Senhor quer. Podem orar, pastores, pastoras, podem orar, obreiros.